Jair Bolsonaro, o covarde encantador de patriotários. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sábado, 30 de novembro, são agora 3h30 da tarde. Jair Bolsonaro demonstrou mais uma vez ser um covarde. Agora através do seu advogado, Paulo Amador da Cunha Bueno, que em entrevista à Globo News, coloca a culpa da tentativa de golpe de Estado nos militares de alta patente, como Augusto Heleno, Braga Neto e Mário Fernandes. Isso depois que Bolsonaro confessar ter discutido estado de sítio com os militares. Aí o Bolsonaro vem e aparece com essa. E ele falou que não tem nada demais, o estado de sítio, etc. É evidente que tem. Está na Constituição, mas é o motivo do estado de sítio é que diz se é inconstitucional, ilegal ou não. O golpe, o crime é a tentativa, porque se o golpe for dado consolidado, muda-se o ordenamento jurídico, deixa de ser crime, né? Então, mas voltando, e aí por esses dias, Bolsonaro deu, inclusive, também uma de doido e implorou, aspas aí, por anistia. Nesse caso, ele está se vitimizando para a horda bolsonarista. E vitimização também é uma forma de covardia. Bolsonaro foi covarde quando insinuou se asilar numa embaixada. Tivemos aí mais uma demonstração da sua covardia. Bolsonaro foi covarde outras vezes antes também. Bolsonaro foi covarde, por exemplo, ao fugir do Brasil em 30 de dezembro de 2022, que alegando que não era para passar a faixa, mas agora sabemos que o motivo se deu por conta das movimentações golpistas, graças às operações e o inquérito da Polícia Federal. Mas acreditem se quiserem, a fuga de Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022 para os Estados Unidos foi repercutida nas bolhas bolsonaristas, nas redes bolsonaristas, como jogada de mestre. Bolsonaro também foi covarde quando recorreu a Michel Temer para formular uma carta pedindo desculpas a Alexandre de Moraes após discursar todo o pimpão que enfrentaria o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso ainda em 2021, o discurso durante as manifestações em alusão ao 7 de setembro e a carta momentos após. Aliás, a ideia de golpe seria naquela data, em 2021, mas Bolsonaro abriu do pau e devemos dar o mérito. Já fiz inclusive vídeo falando sobre isso aqui, vou deixar no comentário fixado se você assiste pelo YouTube. O Augusto Aras ajudou a frear essa coisa do golpe em 2021. Né? O Supremo chegou a colocar policiais de elite, atirador de elite, para proteger o prédio do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro botou caças da Força Aérea para passar dando rasante perto da sede do STF para ver se os vidros quebravam, enfim. Mas Bolsonaro abriu do pau outra vez. Bolsonaro foi covarde quando falava em romper com a China, ou mesmo quando ameaçava entrar em guerra contra a Venezuela. Quem não se lembra disso? Bolsonaro abriu do pau de novo. Bolsonaro foi covarde quando recuou em não renovar a concessão da Rede Globo, que ele tanto atacou e bradou impropérios. Na hora H, Bolsonaro abriu do pau. Bolsonaro foi covarde quando Bahia e Minas Gerais sofriam com enchentes enquanto ele brincava de jet ski em Santa Catarina. Após enorme pressão, uma enorme repercussão negativa, ele fingiu estar doente, comeu um camarão, sabe-se lá o que foi, doente da barriga, e em seguida, após ser hospitalizado, se vitimizar, etc.,
assinou liberações de recursos para cidades baianas e cidades mineiras. Mas em momento algum, Jair Bolsonaro teve a coragem de encarar aquela situação de frente. Bolsonaro é frouxo, também é oportunista, mas acima de tudo, um frouxo. Bolsonaro é um frouxo que não assume seus próprios atos e sempre que confrontado, joga a responsabilidade nos outros, tal qual faz agora após as revelações das investigações da Polícia Federal sobre a trama golpista. A covardia de Bolsonaro é típica daqueles que tentam se impor pelo grito, pela ofensa e, sempre quando a corda aperta, finge não ter nada a ver com a conversa e joga a culpa para os que estão à sua volta. Até a derrota eleitoral de 2022 para Lula, o Bolsonaro, ele, os filhos, etc., atribuíram a Carla Zambelli, a deputada Carla Zambelli, essencialmente por conta do episódio no qual a inteligência rara daquela deputada apontou uma arma de fogo para outra pessoa no dia da eleição de 2 anos atrás. E por falar em Lula, lembremos a diferença. Lula foi condenado injustamente, mas não fugiu. Lula não buscou embaixada para se asilar, apesar das inúmeras sugestões para que ele fizesse isso. E Lula não pôs a culpa em seu ninguém, até porque não havia culpa para pôr em alguém. Lula se entregou e cumpriu a injusta pena que lhe impuseram. Ficou preso até que a justiça fosse feita 580 dias depois. Perceberam a diferença? Diferença, inclusive, que por diversas vezes apoiadores mais conhecidos de Jair Bolsonaro nas redes sociais criticaram o capitão do Exército pela frouxidão no momento que ele fugiu, mas esse não foi uma fala, um comportamento massivo nesse segmento da população. A maioria do segmento da população, enfim, o comportamento foi de jogada de mestre, fugiu para os Estados Unidos. Bolsonaro foge, às vezes literalmente, quando é confrontado. Lula encara as coisas de frente. Mas mesmo Bolsonaro sendo um covarde, ele conseguiu encantar uma horda de patriotários. E não estou dizendo que nem todo mundo que votou em Bolsonaro é um patriotário. Mas todos que foram à porta dos batalhões do Exército o são. E fica até difícil saber o que é pior. Se o fato de Bolsonaro, gostemos ou não, hoje uma das principais lideranças políticas do país, ser um covarde que não encara seus problemas de frente, que bota a culpa em todo mundo à sua volta, a culpa é até no vento, ou existir quem idolatra esse ser repugnante. Talvez esteja aí mais um elemento que ligue Bolsonaro aos patriotários. A covardia. Afinal, além dos robôs, nas redes sociais, muitos patriotários vivem a distribuir ofensas nas redes sociais. Ou, quando estão em bando, agredir pessoas nas ruas. A covardia é algo que liga Bolsonaro e seus idólatras. Mas não tem covardia que impeça Bolsonaro de pagar na justiça pelos crimes que cometeu. Não terá. Ele pode chorar, ele pode implorar, ele pode fazer toda a mise-en-scène que ele gosta de fazer, toda a lorota. Aí vai lá o sanfoneiro, canta a música, ele começa a chorar, aí outro vai lá, não sei o que, ele chora, aí depois ele faz um deboche, ele fica ali, aí vem e implora, ô Lula, diga uma palavra, senhor Alexandre de Moraes, há uma anistia, há não sei o que. Não fiz nada. Foram os outros, foram os militares, foram outros aí, eu nunca fiz nada. Covarde, frouxo, amarelão. É uma vergonha, inclusive, para o próprio Exército Brasileiro, independente do teor golpista ou não que tenha as Forças Armadas, um ser tão covarde. Porque admitir os próprios atos, além de um gesto de hombridade, de caráter, independente da visão de mundo que se tenha, é essencialmente um ato de coragem. Coragem, aliás, que sobra na Dilma Rousseff, na ex-presidenta Dilma Rousseff. Aquela foto histórica dela sendo interrogada por quem a torturava, em que os torturadores, os militares, todos muito brabos, valentões de farda e com falos nos ombros, baixavam e escondiam seus rostos
e a Dilma os encarava de frente à jovem Dilma Rousseff. É isso. Não tem covardia que vai impedir Bolsonaro de pagar na justiça pelos crimes que cometeu. Não haverá. 2025, o ano em que Bolsonaro e mais alguns será preso. Esse ano já está batendo a porta. E aí pode chorar, pode fazer beicinho, pode fingir que implora A, B ou C, pode botar a culpa no Augusto Heleno, no Fernandes, no Braga Neto, no Mauro Cid, na Zambelli, na Globo, no Lula, no Alexandre de Moraes, na Globo News, na rede social. Bota em tanta gente, pode botar até no Cadu Amaral, não importa. 2025 está batendo a porta, é o ano que o Bolsonaro será preso. E aí vamos ver o grau de de covardia dele quando vier a ordem de prisão para que ele cumpra a sua pena. Até lá pode ser até que ele fuja para a embaixada, vai saber. Os atos feitos por ele até agora e os prováveis que virão só demonstram uma coisa: Bolsonaro é um covardão. Mas ele, de fato, ele consegue encantar um monte de patriotários aí que ficam a defendê-lo nas redes sociais. Fazer o quê? A gente que nasceu um para o outro, são as duas metades da laranja. Bolsonaro covarde e os patriotários.